Estamos de volta e retomamos esse concurso que acontece agora, né, da Casa da Moeda, agora em março, né, resolvendo algumas questões que já foram aplicadas nesse concurso. Tá bom? Então, gente, a questão é bem simples, é uma questão de geometria, né, claro, com alguma coisa de álgebra e tal. E a gente pode até falar em aritmética, né, já que trata de áreas de figuras bastante simples, né, sem maiores complicações. Então, ela envolve os três segmentos, né, da matemática de ensino fundamental, é claro. Vamos ler a questão? Vocês vão ver que eu vou fazer de dois caminhos, como eu gosto de fazer, né? Mostrando que a gente precisa olhar com muito carinho os itens, respostas, a questão, que às vezes a gente mata a questão numa linha, duas linhas de raciocínio puro, tá bom? Vamos lá. Diz assim, ó, a figura abaixo é formada por um quadrado e um retângulo. Tá aqui, ó. Se a área total da figura é de 275 centímetros quadrados, pode-se afirmar que a área do retângulo em centímetros quadrados é igual a... Temos aqui a nossa figura, veja bem, a figura é formada por um quadrado, né, cujo lado está representado por 3x, perfeito? Olha lá, quadrado, tá certo? Olha lá, 3x, e também por um retângulo aqui, ó, que é formado por um comprimento de 2x e por uma largura ou por uma altura de x, 2x, x. Então a gente já sabe o seguinte, ó, a área do quadrado seria 3x vezes 3x, ou seja, a área desse quadrado é 9x ao quadrado, 9x2. E a área do retângulo seria 2x vezes x, lembra que a área do retângulo é sempre base vezes altura, perfeito? Olha lá, ou comprimento vezes largura, ou comprimento vezes altura, né? Então seria 2x vezes x, isso nos leva a 2x ao quadrado, perfeito? E ele fala o seguinte, ó, a área total da figura é 275 centímetros quadrados. Tá bom? Vamos lá então, gente. Ele quer saber qual é a área desse retângulozinho aqui, né? Para isso, eu teria que calcular o valor de x e aí aplicar, substituindo o valor de x, e saberíamos a área desse retângulo. Tá claro? Vou fazer aqui com vocês, olha só. Vou dar uma lida para vocês verem o que acontece aqui, ó. Se analisarmos a figura, percebemos que a área do retângulo será dado pela expressão 2x vezes x. Não é assim, ó, 2x vezes x. Isso me leva aqui em 2x ao quadrado. Ou seja, a nossa resposta será um número par. Concorda que ele tem que ser par? Por que ele tem que ser par? Porque eu tenho 2x ao quadrado. 2 na frente, né? Esse 2 está me levando a entender que essa resposta é par. Olha só, eu tenho dois itens pares aqui, ó. Eu tenho o item B, eu tenho o item E. A minha resposta está nesses dois itens. E também será o dobro de um quadrado perfeito. Olha só, o 50 é 2 vezes 25. 25 é um quadrado perfeito. O 80 é 2 vezes 40. 40 não é um quadrado perfeito. Então está tudo me levando a acreditar que a minha resposta certa é a letra B. Né? Olha só, com isso a resposta correta será 50 centímetros quadrados, pois 50 é o dobro de 25 e 25 é o quadrado de 5. Tá certo? Agora, olha só, por que eu estou tomando essa iniciativa, né? Pelo seguinte, a figura total, a área total da figura, lá, 275, ou seja, está muito claro que nós estamos tratando com números inteiros, né? Não há vírgula, não há nenhuma raiz, tá? Então eu estou sendo levado a acreditar que a minha resposta realmente está correta, é a letra B, tá certo? Mas aí era interessante eu confirmar, olha só, eu falo que é quem, ó, que o x é 5 no caso, não é isso que eu descobri? Vamos ver se é verdade, ó. Se aqui é 5, eu tenho aqui quanto, ó? 3x, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 15, a área do quadrado, né? É o quadrado do seu lado, ó. Daria 15 vezes 15, é isso? 125, ou melhor, desculpa, 225. 225 mais 50 dá 275. Então eu conferi realmente isso aí, tá certo? Então eu desconfiei, em função da área total da figura ser 275, ser um número inteiro, de que todas as suas partes seriam inteiras, de que esse x é inteiro. E aí concluo que a minha resposta certa realmente é a letra B, tá certo? 50 centímetros quadrados. Tá claro? Então, vou fazer agora com vocês, resolver agora com vocês, essa mesma questão, claro, né? E agora na forma clássica. Como é que nós faríamos pela forma clássica? Vamos ver? Olha só, facinho, ó. A nossa figura é o quê? É a área de um quadrado adicionada à área de um retângulo. A área do quadrado é 3x vezes 3x, perfeito? E a área do nosso retângulo é 2x, multiplica x. Vamos desenvolver isso aqui agora, né? É porque eu falei que tinha um pouco de álgebra por causa disso. Olha aqui, ó. 9x ao quadrado, perfeito? A área do quadrado, mais 2x ao quadrado, a área do retângulo.
9x ao quadrado mais 2x ao quadrado, isso nos leva a 11x ao quadrado, que é igual a 275. Quem é x ao quadrado? X ao quadrado é a razão entre 275 e 11. Isso vai nos levar a quem? Ó, x ao quadrado é 25. E a raiz quadrada de 25 é quanto? Mais ou menos 5, né? Eu estou tratando de uma equação de segundo grau, eu tenho sempre duas raízes, mais ou menos 5. Mas como eu estou em geometria, não se admite lados negativos, a minha resposta única seria a resposta positiva, x igual a 5. Tá claro então? E ele quer saber a área do retângulo, né? Então é só substituir, ó, 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 5 dá 50 centímetros quadrados, confirmando o que eu havia visto lá em cima, resposta certa é a letra B. Tá claro então, gente? Espero que vocês tenham entendido, uma questão interessante, mas vocês perceberam a ideia de que a gente pode fazer rapidamente o problema só analisando os seus itens de resposta. Então aqui de início a gente percebeu que era par, e era o dobro de um quadrado perfeito. Então ficou entre os 50 e o 80. Nós descartamos 3 itens aqui, o 25, o 67 e o 75. Quer dizer, eu não posso ter essa certeza toda, porque você fala assim, não, mas como é que eu tenho certeza, né, que o dobro é sempre par? Porque de repente, ó, sabe quanto é o dobro de 12,5? É 25. Então esse negócio de o dobro, agora depende dos números, mas eu chego a essa conclusão quando eu percebo que a área total é um número inteiro. Então eu estou trabalhando com números inteiros. Perfeito? Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemática muito fácil.com.